Augusto Pinochet é um vampiro e está pronto para morrer, mas os abutres que o rodeiam ainda esperam uma última mordida. Queiram saber o que eu achei do filme El Conde, da Netflix, um dos candidatos de melhor fotografia para 2024? Então sim, bora! Olá, Woodbridge, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o filme El Conde da Netflix. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai falar um pouco mais sobre fotografia, algo que eu já falei um pouquinho no nosso vídeo anterior, Os Assassinos da Flor da Lua, Lua das Flores. Basicamente, quando a gente fala sobre um filme e a fotografia, não é como um diretor ele conta a história, mas sim o fato de ele vai utilizar das ferramentas visuais para em si então contar a história. A fotografia ela é importante porque juntamente com a contação de história do diretor, a fotografia ela vai comunicar aquilo visualmente a partir das escolhas narrativas que são feitas. Então escolher como vai ser mostrado um personagem, quais serão as câmeras que são utilizadas para demonstrar o ambiente, tudo isso é fotografia e tanto as cores, a escolha delas ou a falta delas, a textura, as palhetas, as luzes, os ângulos, os movimentos, tudo isso tem a ver com a fotografia. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre o filme El Conde e dizer o que eu achei, as opções de melhor fotografia com esse filme. Então, para a galera que vai começar a assistir esse filme, uma coisa que vocês precisam entender é que esse filme ele é um filme chileno. Ou seja, se você quiser realmente assistir o filme na sua maior integridade, é interessante pegar o filme e ver em espanhol. Só que o grande ponto importante que vai interferir diretamente na fotografia é o fato de que esse filme era para ser pelo menos um terror com uma comédia. Ou seja, seria um terrir, na verdade, né? Terrir é um gênero que você junta o terror com a comédia. É um tanto complicado a gente utilizar desse subgênero, principalmente pelo fato de que se você aumenta um pouco o tom, cai para o terror. Se aumenta um pouco o tom, cai para a comédia. Então encontrar o equilíbrio entre a comédia e o terror é muito complicado. Esse filme conseguiu isso? Na minha opinião, infelizmente não. Mas Rafa, você falou que vai falar de fotografia, por que você está colocando esses parâmetros de história? Por quê? Quando a gente fala sobre convenções de gênero, ou seja, eu vou fazer um terror, eu vou fazer um suspense, eu vou fazer uma fantasia, eu vou fazer um drama, eu vou fazer... A fotografia precisa juntamente contar essa história, considerando o gênero que você vai contar essa história. Então, quando utiliza da fotografia para trazer elementos de terror, algo precisa ser feito. Se você quer fazer uma fotografia para trazer uma ideia de comédia, outras coisas precisam ser feitas. E da mesma forma que eu falei que o tom da história, o ritmo, as cenas, os diálogos vão interferir se é uma comédia ou se é um terror, a fotografia precisa andar junto. E esse filme ele é muito baseado nos filmes antigos preto e branco mudos. Tanto que o filme ele tem muita narração. Pelo fato de ser muita narração, a contação de história, a fotografia, ela traz muito desse elemento do filme mudo. A fotografia de um filme mudo, de uma maneira geral, ela é contemplativa, ou seja, são movimentos laterais ou movimentos de ida e volta. Por quê? Utilizando os filmes antigos, nós tínhamos uma cena e a cena era passada de frente. Ou acontecia alguma coisa e você dava um zoom ou um zoom out para poder mostrar mais perto ou mais longe o acontecimento que ia fazer. Porque como os filmes mudos eram filmes bem antigos, então a parte de tecnologia, roteiro, mecanismos, captação de imagem, tudo isso era bem mais complicado. Então para fazer uma única cena precisava de várias tomadas e as tecnologias e os andames e isso e aquele outro. Então a quantidade de formatação da imagem é um tanto complicada.
Tanto que muitas vezes, se você vai ver filme antigo, é muito picotado. Então, é um trecho, 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 é um trecho. Por quê? Se deu certo aquele take, guarda. Porque se ficar um take muito grande, vai ter que refazer em algum momento, porque se perdeu, é muito mais difícil uma edição do que ter que refazer. Então, refaz toda a cena. Então você percebe que a fotografia trazida aqui no filme El Conde traz muito disso. Onde você tem trechos fechados de acontecimento. Augusto Pinochet, ele era um vampiro. Morte. Acaba. E agora ele decidiu ver a decapitação da esposa do rei. Ele viu. Corta. Então, é uma fotografia onde você vai ver toda uma lentidão para você mostrar a cena, onde as cenas têm a câmera tem um range de abertura muito pequeno, porque eu preciso mostrar aquela cena, porque eu estou baseando nosso filme, no caso El Conde, como a proposta do filme mudo, onde vai gerando uma sensação de terror muito grande. Por quê? Porque como são takes curtos e pontuais, e não existe uma interação, são poucos diálogos, são poucas falas e muita narração, você tem um ponto de vista conduzido pelo narrador, narradora, que vai levando você para aquele ponto, sem dar uma opção de ter outros pontos de vista. Então você como se estivesse ouvindo a história. Ah, mas num filme você não está ouvindo a história? Sim, mas num filme você vivencia a história. Você não está no senta que lá vem a história. Então você não está num círculo de conversa. Você está vendo um filme. Então, da mesma forma que tem essa pegada de um filme antigo, aos poucos que vai mostrando, ele traz a mesma proposta de um documentário, onde tem uma linha narrativa, onde é mostrado os trechos para complementar essa linha narrativa. Porque um filme mudo, pegando por exemplo Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que é o mais clássico aí pra galera assistir, existe um storytelling. Só que, como eu falei, nos filmes antigos tem o trecho, acontece, fecha a cena, acontece, fecha a cena, acontece, fecha a cena, acontece, fecha a cena. Porém, quando a gente tem um filme mais prolongado, onde as cenas são mais prolongadas, existe esse fator. E quando ele traz esse elemento de terror para as suas cenas, ele traz esse terror mais profundo, introspectivo, mas pelo fato de que estamos meio que fazendo uma conotação que o Pinochet, que foi um ditador, na verdade era uma criatura sombria. E isso é o terror trazido aqui. Mas a ideia é ser um terror com uma comédia. Mas a comédia aqui é uma comédia satírica. Não é uma comédia, meio que comédia romântica Adam Sandler. É uma comédia sádica, é uma comédia profunda, é uma comédia áspera, onde o que se faz é uma comédia muito mais para quem está assistindo. Sabe quando você tem aquela sensação de que me fizeram de palhaço? Então, a comédia aqui é meio que o filme jogando na sua cara, no caso, o espectador, principalmente o chileno, onde esse filme foi filmado, ele joga na sua cara que você foi feito de palhaço e isso é o engraçado. Então você não vai rir com esse filme. Talvez você até faça um... Mas não. Não vai ser um terrir. Então tem muito mais elementos de terror do que de comédia. Porque a comédia, quando aparece, é tão áspera que é muito mais um trocadilho infame do que simplesmente uma comédia. Então você percebe que as cenas trazidas aqui são cenas de uma fotografia em preto e branco, de cenas curtas, pontuais, onde tem o começo, o meio e o fim daquela cena, que não necessariamente encaixa com a próxima, e não encaixa com a próxima, e não encaixa com a próxima, onde nós temos um narrador,
E a fotografia, ela é basicamente a mesma fotografia de um filme antigo. Tanto que os efeitos especiais são toscos, igual era o filme antigo. Vai ter a cena do Pinochet voando vampiricamente. Ele anda reto, né, meio que arqueado, como, né, os voadores voam, mas reto, como se ele tivesse preso num cabo sendo puxado. Onde está puxando, a cena acontece atrás e ele está aqui. Tanto que nem parece que ele que tá andando, parece que é o cenário que tá indo. Tanto porque o ângulo da câmera é o mesmo. Ele não passa de um lado pro outro da câmera. Ele para e parece que o cenário tá andando no fundo. Como se estivesse preso num andaime, num cabo, e a cidade passa atrás. Mas, Rafa, como pode ser assim um filme tão ruim se ele foi indicado por melhor fotografia de 2024? O grande ponto que eu acredito, pelo menos, dele ter sido indicado, primeiramente porque Hollywood ele tá tentando achar vantagens nos outros filmes de outros países para não falar que, olha, existe países que fazem filmes bons também. Olha, tanto que não é só americano, temos aqui um indicado chileno. Tá. Só que se é só pra gente pontuar a mais, meio que não. Eu acredito que esse filme traz muito mais a ideia de uma nostalgia pra galera que viveu o filme mundo, ou um cinéfilo muito mais cult. Porque a fotografia aqui não traz elementos onde eu trago uma ideia mais superior trazendo isso. Eu faço um movimento circular trazendo toda essa amplitude de seriedade. Eu começo uma câmera de baixo para cima mostrando essa intimidade. Ou eu aproximo para fazer uma caracterização de intimidação. Não tem isso. Simplesmente é a câmera ou estática, ou para frente, para o lado para o outro. Onde ela tá aqui, olhando o personagem, o acontecimento, personagem. Quando não é só o personagem, ou só o acontecimento. Claro que existe uma diferença do tipo, beleza, o filme ele foi tratado como uma homenagem ao filme mudo, considerando que durante a ditadura do Pinochet a gente era mudo perante a ditadura, onde a gente sentia que estávamos retrógrados considerando toda uma história, onde o filme agora traz esse preto e branco, retrógrado considerando o que nós temos aqui. E a explicação da toda a imponência e todo o poder duradouro que ele fez é que, na verdade, ele era uma criatura maldosa do submundo, vampírica, e o sangue derramado por Pinochet, na verdade, foi mais para saciar a sua sede do que realmente um ditador maldoso que fez isso por matar, porque assim. E isso, tudo isso é para satirizar falando, claro que não, ele foi uma pessoa péssima, mas e se ele fosse um vampiro e está apenas meio que utilizando da ditadura para meio que mascarar o seu vampirismo? E isso, essa brincadeira sádica, é o que é definido como comédia para esse filme. Então, de uma forma geral, de um ponto geral, eu queria realmente fazer um vídeo de 20, 30 minutos. Mas, infelizmente, não vou conseguir fazer. Simples pelo fato de que a fotografia daqui se resume em cortes pontuais mostrando o filme mudo, câmeras pontuais representando o filme mudo, utilização de focos de cena para trazer um pouco mais de terror, onde é algo muito minimalista, não existindo cenas que comprovem a comédia sendo apenas uma comédia sádica, que no final das contas acabou virando muito mais um review do filme do que da fotografia, porque não tem o que fazer na fotografia. Mas Rafa, é impossível, como assim? Porque ele foi indicado como melhor fotografia 2024. Tá, ele foi indicado como melhor fotografia 2024. Mas eu acredito muito fortemente que ele foi indicado simples pelo fato de ser algo nostálgico, cult, clássico, estrangeiro, para completar a cota da galera que é latina. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu não vou nem indicar para vocês assistirem. Se você quiser assistir, assiste.
é um filme relativamente cult. Eu demorei um tanto pra conseguir ver ele inteiro, porque umas 2, 3 vezes eu caí no sono mesmo, preparado com a cabeça, porque ele é algo que foge da nossa realidade, porque apesar de a gente conhecer como foi a ditadura de Pinochet, a gente não viveu. E ainda satirizar com vampiro e jogando na sua cara que na verdade é uma zoação com você, realmente vai me estranhar demais se ele ganhar o melhor fotografia. Então, é isso aí, pessoal. É um vídeo curto, infelizmente, com filme meio zoado, que é onde eu queria desenvolver muito mais, mas no final eu tive que abordar um pouco de personagem, um pouco de plot, porque fotografia de verdade. Para não falar que não tem nenhuma cena que você traz uma fotografia legal, é muito mais no começo que traz um pouco de intimidade do personagem, as suas manias, mostrando alguns ângulos e alguns detalhes. E no final, onde tem a grande reviravolta do filme, que também não é nada demais. Então, assistam. É Netflix, então, quem sabe não vale a pena. É um filme chileno, a dublagem até que é boa, a narração é feita de uma maneira boa, então, talvez só o filme que seja meio fraquinho mesmo. Use a Buda das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis, porque esse foi bem zoado. Valeu!